Então, boa tarde, pessoal. Daremos início agora à nossa apresentação, né, do minicurso Alterações na Legislação Arquivística para a Administração Pública Federal, biênio 2019-2020, a respeito de digitalização e a proposta de política de gestão de documentos de arquivos. Lembrando que a gente pede para todos manterem o microfone desligado, né, durante o minicurso, para não haver ruídos, né, e que a apresentação está sendo gravada. Então, caso não queira ser filmado, a gente solicita que desligue a câmera. Mas no finalzinho da apresentação, na interação, durante as dúvidas, pode se manifestar no chat e ligando a câmera e falando no microfone com a gente. Fiquem à vontade. Né? As dúvidas também serem dirigidas aos ministrantes no final, né, de cada bloco de assunto, pelo chat. E os participantes não inscritos podem nos enviar um e-mail para o arquivoCentral@contato.ufsc.br, né, para a gente tomar providências com relação ao certificado, colocando o nome completo, CPF e o título do minicurso que assistiu. Então, sejam bem-vindos e bom minicurso para todos. Então, nosso minicurso, né, vai abordar sobre as alterações na legislação arquivística para a administração pública federal, biênio 2019-2020, a respeito da digitalização e a política de gestão de documentos e arquivos, e sobre a apresentação aqui da coordenadoria, representando a coordenadoria do Arquivo Central da UFSC, em outubro de 2020. Passar, Yuri, por favor. A estrutura da nossa apresentação está dividida em duas partes, né? A digitalização vai abordar sobre o decreto 10.278, né, publicado agora em março, que com os seguintes tópicos, né, levantando os seguintes tópicos: serviço de digitalização e microfilmagem da UFSC, né, a legislação sobre microfilme e digitalização e propriamente o decreto 10.278, né, de 2020, que estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados. Né, o ministrante vai ser o colega Yuri Aniski, né, ele é gerente, né, o gestor do Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, né, o setor da CARC, que é vinculado à PROAD da UFSC. Boa tarde. E a segunda parte vai ser a respeito da proposta de decreto de instituição da política de gestão de documentos e arquivos da Administração Pública Federal, elaborada pelo Arquivo Nacional. E aqui eu gostaria de fazer duas observações, né? Os arquivos nessa proposta se refere à instituição arquivística, né? E o decreto é emanado por que uma proposta de decreto? Porque, respeitando a hierarquia de leis, né? Boa tarde, pessoal, seja bem-vindo. A gente acabou de começar. Então, por que uma proposta de decreto? E eu vou explicar mais à frente para vocês. É em respeito à hierarquia de leis e também por ter sido elaborada por um órgão do Poder Executivo, né? E em conformidade às outras leis nacionais que já existem, né? E respeitando essa hierarquia de leis, para aprovação, né, de lei, deve-se elaborar uma proposta normativa que deve ser submetida a um órgão deliberativo, a um órgão legislativo, ser deliberada por um órgão legislativo, que é a Câmara ou Senado, e assim, posteriormente, ter a aprovação ou veto do Poder Executivo. Então, essa proposta aqui também vai passar por aprovação, né, do nosso atual presidente, mas, porém, não vai precisar passar por todo esse trâmite de deliberação em órgão legislativo. Por isso que se trata de um decreto. E sou eu, né, a ministrante, e faço parte da equipe do Arquivo Central, da coordenadoria do Arquivo Central, que é vinculada à PROAD e UFSC. Pode passar. Agora, com vocês, eu passo a palavra para o Yuri. Obrigado, Luana.
A Luana já me apresentou, mas eu vou falar então de novo. Eu sou o Yuri, eu sou arquivista da equipe da Coordenadoria do Arquivo Central da UFSC, e atualmente, então, eu estou lotado no Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, que é uma seção que faz parte do Arquivo Central da UFSC. Eu vou apresentar primeiro, então, o setor, propriamente dito, depois passar um pouquinho pela resolução do CONARC, e depois a gente fala tanto do decreto desse ano. Tudo a respeito, então, da digitalização. Sobre essa seção, que é o trabalho, que é o Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, a divisão de microfilmagem, ela foi criada com esse nome, né, divisão de microfilmagem, em 1977. Ela funcionava nas dependências da Biblioteca Universitária, da UFSC, e então, desde 1992, o setor está localizado onde funciona até hoje, que é ali para quem conhece a UFSC, que fica na parte do Córrego Grande da UFSC, que fica próximo do Arquivo Central, né, entre o setor de transporte e o Departamento de Gestão Patrimonial da UFSC. Aqui tem algumas fotos, então, já de 1992, essas fotos em preto e branco, de quando a microfilmagem passou a funcionar neste novo local. Com respeito à legislação, né, existe a lei, a 5.433, que é de 68, que regula a microfilmagem, e também o decreto de 30 de janeiro de 96, que regulamentava essa lei. Então, a UFSC, desde 77, realizava. Aqui, esse foi o primeiro certificado, que é esse que está maior na foto, para autorização, né, o registro provisório para microfilmagem de documentos. Ele é de 82. E ali na imagem também eu coloquei a microfilmagem, né, o serviço, ele era realizado todo conforme a legislação. Então, para você fazer a microfilmagem, era obrigatório, né, ter a imagem de início, de abertura, que está ali mais abaixo, um pouquinho menor. A microfilmagem, o serviço em si, ele se encerra em 2006. Então, hoje, o setor ele funciona apenas para a pesquisa desse acervo que foi microfilmado nesse período entre 77 até meados dos anos 2000. Então, hoje funciona apenas para consulta, para pesquisa e também para preservação. Ali embaixo está a imagem da atual máquina leitora de microfilme, que é chamada, né, de scanner de microfilme, que ele é conectado direto no computador, e aí a imagem do microfilme é exibida na tela. E aí as outras imagens ao lado são imagens da própria tela do software que lê o microfilme. Cada rolo de microfilme, ele possui, em média, 2.000 imagens, 2.000 e poucas imagens, e, basicamente, o que é consultado hoje, eu vi que tem uma aluna ali que é da Contábeis, documentação financeira da UFSC e documentação de aluno. É o que mais é acessado hoje em dia e solicitado pesquisa no nosso acervo de microfilme. Aqui, então, eu nem vou me aprofundar, mas só para citar, como a gente vai estar falando, né, do assunto, a resolução de 2004 sobre a inserção de documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos, e também o EARC Brasil, que é de 2006, que é o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. O EARC, ele possui lá os itens, e aí eu tinha colocado aqui alguns que são obrigatórios e facultativos, que estavam dentro do que a UFSC vinha realizando, né, a respeito da digitalização dos documentos, como, por exemplo, então, permite que todos os documentos possam ser pesquisados, o acesso e as restrições para a questão de segurança, né, se o documento ele é ostensivo e pode ser acessado por qualquer pessoa, ou por um setor específico, por um funcionário específico.
redefinição de parâmetros de pesquisa para ser feita nova consulta, a impressão desses documentos capturados, né, e também a realização de pesquisa e exibição de documentos simultaneamente, né, que isso acontece bastante na UFSC, acredito que em qualquer instituição, que é de vai querendo acessar a mesma documentação. A respeito da digitalização. Em 2005, como eu falei, a atividade de microfilmar, ela se encerra, e também em 2005 é formada uma comissão multidisciplinar com a finalidade de fazer e também avaliar a aquisição de equipamentos e de softwares para que se inicie a digitalização no âmbito da UFSC. Ainda em 2005 é feito isso por essa comissão, a proposta é encaminhada, mudanças em um ambiente eficiente para recuperação e compartilhamento dos documentos. E em 2006, bem no comecinho de 2006, é realizada a aquisição de equipamentos e o início do treinamento, então, para implantação. Se inicia esse processo esse trabalho de digitalização do acervo da UFSC. Aqui essas fotos são lá do setor, são fotos atuais, e eu vou apresentar o que o setor realiza. Como eu falei, isso começou em 2006, né? Não tinha nenhuma legislação a respeito, que orientasse a respeito da digitalização. Em 2009, o CONARC, né, o Conselho Nacional de Arquivos, ele abriu uma consulta pública para recomendação da digitalização de documentos arquivísticos permanentes. A UFSC já vinha realizando a digitalização, então a UFSC participou dessa consulta pública, foram feitas reuniões por meio da coordenadora que coordenou os trabalhos, né, que foi a Esmir, a respeito no que a UFSC poderia ajudar na época era uma minuta, né, e no ano seguinte, então, em 2010, é publicado pelo CONARC esse documento, Recomendações para a Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes. Então, com o objetivo de disciplinar e recomendar padrões técnicos e uma metodologia adequada para a digitalização de acervos, era específico para acervos permanentes, e propiciar o acesso e disseminação dos documentos custodiados pelos arquivos por meio da digitalização. Ele via ao encontro daquilo que a UFSC estava realizando, que foi o trabalho iniciado em 2005, né? Esse documento, ele corroborava aquilo que a UFSC já vinha realizando, que era a digitalização para dois fins. Para fins de preservação, quando a gente fala do documento permanente, de acesso para aqueles documentos que são de consulta para, por exemplo, mais de um setor. Ainda sobre a resolução de 2010, eu coloquei aqui o que ela trazia no seu início, né, a digitalização é uma das ferramentas essenciais ao acesso e à difusão dos acervos arquivísticos, além de contribuir para a preservação, uma vez que restringe o manuseio aos originais, constituindo-se como instrumento capaz de dar acesso simultâneo, local ou remoto aos seus representantes digitais. Então, essa resolução tinha como público-alvo as instituições arquivísticas que integram o SINAR, né, o Sistema Nacional de Arquivos, e também todos aqueles responsáveis pela custódia de acervos documentais, seja público ou privado, que são considerados de valor permanente, né. Então, a resolução tratava da captura digital, dos padrões e das práticas mínimas para essa captura, produção de matrizes e de derivados, a identificação dos representantes digitais e o controle de qualidade, os formatos digitais para esses representantes, né, os metadados técnicos, as boas práticas para armazenamento, segurança e preservação dos representantes digitais, e a utilização de serviço terceirizado para captura digital, armazenamento e acesso aos representantes digitais. Então, a resolução deixa bem clara, né, que antes do início de qualquer projeto para digitalização, pressupõe-se o tratamento arquivístico dos documentos e a avaliação e seleção dos conjuntos documentais a serem digitalizados. Ou seja, a digitalização, ela nunca vem como uma solução para uma massa documental que está acumulada sem tratamento.
ela é apenas uma etapa de uma gestão que tem que ser realizada junto da classificação, da avaliação, uma documentação que tem que ser organizada, senão você vai estar, né, apenas transferindo algo que não está organizado no físico para o digital, vai transferir uma bagunça, de certa forma, que existe no papel para o computador. Então, isso tem que ficar sempre bem claro, né? Que é o tratamento arquivístico dos documentos e a avaliação é a etapa primordial para que se realize o trabalho o projeto que se coloca em prática de digitalização. Ainda a respeito da resolução, eu coloquei aqui as tabelas com os requisitos e os metadados técnicos mínimos, mas eu vou tratar mais lá na frente, junto com o decreto desse ano. E aí a resolução trazia as tarefas de conversão para arquivos digitalizados, que também são as etapas que são realizadas pelo nosso setor. Então, a preparação dos documentos, a pré-classificação, o ajuste do equipamento de hardware e software, a digitalização, a inspeção ou o controle de qualidade, indexação, armazenamento, para, por fim, já estar disponível para pesquisa e para o acesso. Então, todas essas etapas eu vou mostrar aqui um pouquinho do nosso trabalho lá no nosso setor. A primeira delas, então, como eu coloquei aqui, é a preparação. Assim que a massa documental chega já organizada no nosso setor, ela é preparada, ou seja, são retirados os grampos e clipes para que ela possa ser digitalizada, e também é feito uma revisão, né, para ver se está tudo em ordem, para ver se ela está também sem nenhum documento dobrado, enfim. Após essa preparação, é feita a definição com relação a equipamento. O nosso setor e a resolução, aquela de 2010 que eu apresentei, ele também trata disso, né, ele especifica com relação a equipamento, nós temos dois equipamentos de captura, que é a mesa digitalizadora e o scanner de alimentação múltipla. Então, a definição do nosso setor é que quando chegava para a digitalização, documentação que é permanente, aquela documentação histórica, ela era digitalizada na mesa, e quando é uma documentação que ainda não foi classificada como permanente, aquela documentação que está corrente ou intermediária, ela era digitalizada no scanner de alimentação múltipla. Então, além da definição do equipamento físico, também tem a definição com relação ao software, porque tem mudanças, porque, por exemplo, a documentação permanente, ela era digitalizada em cor, que aí é que eu falei antes, né, com relação aos requisitos técnicos. Documentação que não é permanente era digitalizada em tons de cinza, isso tudo conforme a resolução ali do CONARP, e o decreto desse ano também traz isso. A digitalização propriamente dita, então, é realizada, que é a captura dessa imagem, desse documento que se encontra no suporte papel. E aí, após a captura, também tem a inspeção, que é essa última imagem. Cada documento digitalizado é inspecionado, a gente chama, né, de controle de qualidade, para ver se ele foi digitalizado e ele está legível, se não passou nenhum documento por cima do outro, também para saber se não ficou. A gente digitalizou bastante a pasta funcional dos servidores da UFSC durante muitos anos, então, às vezes, vinham documentos em tamanhos diferentes, né, não é só aquele padrão de folha 4, então, às vezes, poderia acontecer de um documento com um tamanho menor passar por cima, então, essa etapa da inspeção é para isso, né, para ver cada imagem, e após isso é feita a indexação, e, no caso, são definidos, né, como que essa documentação vai ser feita a busca dela, e, por fim, armazenado, e aí já vai estar disponível. Com relação ao armazenamento,
nós ali da UFSC seguimos o que é definido pela CETIC, né, que cuida da parte de TI da UFSC, até no superintendência, para quem não é da UFSC, né, Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação. Eles que cuidam dessa parte. Então, os documentos que são digitalizados no nosso setor, eles passam pelo nosso setor, tanto o físico como o digital, porque o digital ele fica armazenado, então, nesses servidores da UFSC, sob responsabilidade da parte de TI, e o físico, ele volta para o seu setor, que no caso do arquivo permanente, volta para o arquivo central da UFSC, ou então volta para os setores de origem, né? A gente já digitalizou documentação, por exemplo, da PRAE, da Prodegep, que é o Recursos Humanos da UFSC. Então, essa documentação, nem o físico, nem o digital, ele fica no nosso setor. Para chegar no decreto desse ano, então, eu vou tratar um pouquinho dessa questão legal, né, com relação à legislação, do referente à digitalização. Em 2007, surge um projeto de lei no Senado, que é um projeto número 146, que a ementa dele dizia o seguinte: dispõe que após a digitalização e armazenamento em mídia ótica ou digital autenticada, os documentos em meio analógico, eles poderão ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro processo adequado que assegura sua desintegração, lavrando-se o respectivo termo de eliminação. Também dispõe que o documento digitalizado e armazenado em mídia ótica ou digital autenticada, bem como as suas reproduções, na forma desta lei, terão o mesmo valor jurídico do documento original para todos os fins de direito. Esse projeto de lei surge, então, em 2007, lá no Senado. E no mesmo ano, em 2007, também surge um projeto de lei na Câmara, que era mais abrangente. Ele dispunha sobre elaboração e arquivamento de documentos em meio eletromagnéticos. E então esse projeto de 2007, lá do Senado, ele é arquivado por ter o mesmo assunto que o projeto que já tinha sido protocolado antes na Câmara, que é esse número 11. Então, em 2011, esse projeto, que tem origem na Câmara, ele passa a tramitar sozinho e ele é aprovado em 2012. Então, em 2012, a gente tem a Lei 12.682, sobre a elaboração e arquivamento de documentos em meio eletromagnéticos. Importante destacar aqui que o artigo 2 dessa lei, ele é vetado por recomendação técnica. Então, eu postei aqui na íntegra a mensagem que justifica esse veto, que é a respeito da substituição, né, do físico pelo digital. Então, abre aspas, ao regular a produção de efeitos jurídicos dos documentos resultantes do processo de digitalização de forma distinta, os dispositivos ensejam em segurança jurídica. Muito importante essa questão, né? Ademais, as autorizações para a destruição dos documentos originais, logo após a digitalização e para a eliminação de documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente, não observam o procedimento previsto na legislação arquivística. A proposta utiliza ainda os conceitos de documento digital, documento digitalizado e documento original de forma sistemática. Por fim, não estão estabelecidos procedimentos para a reprodução dos documentos resultantes do processo de digitalização, de forma que a extensão de efeitos jurídicos para todos os fins de direito não teria contrapartida de garantia tecnológica ou procedimental que a justificasse. Então, seguindo as recomendações, esse artigo é vetado pela presidência, porém, em 2015, aquele projeto que eu citei, lá de 2007 no Senado, ele é desarquivado. E em 2016, o CONARC emite uma nota técnica alertando sobre os problemas daquele projeto de lei, que até vai ao encontro do que tinha sido publicado no Diário Oficial da União, lá em 2012, justificando aquele veto, né? Então, entre as justificativas do CONARC, destacava, né, a extinção da função genuína de prova ou testemunho de grande parte dos documentos arquivísticos, a manipulação dos representantes digitais e a inviabilização da análise forense ou diplomática forense em casos de contestação de veracidade.
impugnação ou denúncia de adulteração e falsificação de documento. Porém, apesar disso tudo, em 2017, esse projeto que surgiu lá em 2007 no Senado, ele vira um projeto de lei, número 7.920, e ele está parado numa comissão da Câmara desde 2018, a Comissão de Trabalho, de Administração e Público, e ele altera, então, aquela lei de 2012 que eu citei, e também a lei de 91 e o decreto-lei número 3.689, Código do Processo Penal. A respeito da digitalização, lembrando também que ele está parado na Câmara e ele foi desconsiderado para aprovação dessa lei e desse decreto de 2020 a respeito da digitalização. Ele provavelmente, quando voltar a tramitar, a gente não sabe como é que fica essas questões nas comissões, né, do Congresso Nacional, provavelmente vai ser arquivado, porque o conteúdo dele é basicamente o que também está nessa lei de liberdade econômica que foi sancionada. Então, é isso que eu estava falando, né, dia 30 de abril de 2019, a medida provisória providenciada pelo governo, 881, que é também popularmente conhecida, né, como a medida provisória da liberdade econômica. Ela é aprovada pelo Congresso Nacional no mesmo ano, né, 2019, em setembro, e então ela vira lei, a lei número 13.874, que institui Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado. Lá no capítulo 2, então, no artigo 3, traz o item, né, arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato de direito público. Então, esse item da lei 13.874, ele é regulamentado pelo decreto desse ano, né, o decreto de março, que é o decreto da digitalização. Então, falando mais especificamente desse decreto, ele estabelece técnica e requisitos para digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. O objeto, né, estabelecer a técnica e os requisitos para digitalização. Eu vou apresentar aqui, então, alguns artigos do decreto, já partindo, então, para a questão do âmbito de aplicação, aplica-se para documentos físicos digitalizados produzidos por pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas jurídicas de direito privado, né, ou pessoas naturais para comprovação perante, pessoas jurídicas de direito público interno ou outras pessoas jurídicas de direito privado, ou outras pessoas naturais. Então, o decreto ele não se aplica para aqueles documentos nato-digitais, ou seja, aqueles que já nascem digitalmente, os documentos referentes a operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional, documentos em microfilme, os audiovisuais, documentos de identificação e os de porte obrigatório. No artigo 3º, para fins do disposto nesse decreto, então, ele dá o conceito, né, o documento digitalizado, que seria o representante digital do processo de digitalização, lembrando sempre que é uma cópia, né, o documento digitalizado, ele é uma cópia do documento físico, porque o documento ele é único, né, o documento arquivístico ele é único, ele só possui um original. Então, a partir se o original dele está em outro formato, em formato papel, a partir do momento que você digitaliza, você está fazendo uma cópia, né, o original vai continuar sendo único. Também traz as definições de metadados, de documento público e de integridade. As regras gerais para a digitalização, né, os procedimentos e as tecnologias utilizadas. Então, devem assegurar integridade e confiabilidade do documento digitalizado, rastreabilidade,
também com relação à auditabilidade, emprego de padrões técnicos, a questão de confidencialidade quando aplicável. Porém, o decreto, ele não explica como, né? Ele diz os procedimentos que devem ser assegurados, porém, ele de forma muito geral, ampla, sem exemplificar como se chegar a esses itens. Os requisitos da digitalização em entidades públicas, então, aqui o quinto artigo, né, o documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais, ele deve ser assinado digitalmente, com certificado digital. A Bianca falou muito bem ontem, no mini curso de ontem, e para quem não assistiu, já está disponível no canal do Arquivo Central, no YouTube, é interessante assistir, a Bianca colocou muito bem essa questão das chaves, né? No caso da UFSC, por exemplo, tem o ICP-IDU, que também não é só da UFSC, né, para todas as IFES, que é a chave, chave pública para ensino e pesquisa. E a lei o decreto, ele não estipula, né, ele fala já da ICP Brasil, que como a Bianca também destacou, não é barato, né, então tem um custo elevado, e acaba que não é tão acessível assim a todas as instituições. Com relação ao artigo 7, a digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público interno será precedida da avaliação dos documentos. Então, conforme estabelecido em tabela de temporalidade e destinação do documento, de modo a identificar previamente os que devem ser encaminhados para descarte. Isso aqui é muito importante, porque é exatamente isso aqui que vai ao encontro até do que foi tratado ontem, que a Luísa, a Ana e a Bianca destacaram, e que é a questão da gestão, né, gente? A digitalização, ela vai ser uma etapa, ela não vai simplesmente substituir, eu vou digitalizar e eu posso eliminar, porque a avaliação continua sendo o principal parâmetro, né? Então, a avaliação continua sendo o que vai balizar e definir o destino dessa documentação. Inclusive, avaliando que você vai saber se um certo conjunto documental vai ser necessária a sua digitalização ou não, se ele não tem fluxo de pesquisa, de uso. E também não é uma documentação que, conforme aí tem que ver a tabela de temporalidade, né, ela não vai ser permanente, então para que digitalizar? Com relação ao descarte, né, o decreto traz, que apresenta, né, que após o processo de digitalização, conforme esse decreto, o documento pode ser descartado, ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico, ou seja, mesmo que você digitalize, você vai ter que seguir o que a avaliação destinar para esse documento, né. Com relação à manutenção dos documentos digitalizados, o documento, o armazenamento do documento digitalizado assegurará a proteção do documento contra alteração, destruição e, quando cabível, contra o acesso e a reprodução não autorizado, a indexação, a localização, gerenciamento do documento digitalizado e a conferência do processo digitalizado adotado. Aqui também, né, tudo isso sem especificar como, né, se chegar a essas questões. Preservação de documentos, os documentos digitalizados sem valor histórico serão preservados, no mínimo até o transcurso dos prazos de prescrição ou decadência dos direitos a que se referem, ou seja, a avaliação, né? A avaliação de documentos, a preservação de documentos, no último artigo, né, pessoa jurídica de direito público interno observarão o disposto na lei 8.159, a conhecida lei dos arquivos, e também na tabela de temporalidade e destinação. Aí tem o anexo, que eu acho importante falar um pouquinho aqui, porque como a gente tem
aquela resolução do CONARC lá de 2010, e agora a gente tem esse decreto de 2020. Os dois trazem os anexos, né? O tabela com os padrões técnicos e uma tabela com os metadados mínimos exigidos. Então, os dois vão trazer a resolução de 300 dpi, porém eu anotei aqui que a resolução de 2010, ela apresenta o formato TIFF, e esse decreto desse ano de digitalização apresenta o formato de PDF-A. O formato TIFF para o documento original, não para... Porque tem a diferença, né, com relação a quando você digitaliza o formato em que você vai disponibilizar o acesso. Então, por exemplo, o nosso setor sempre digitalizou no formato TIFF, porém com cópia para acesso no formato PDF. Ainda com relação a esses padrões, tem uma mudança com relação aos documentos coloridos, se eu não me engano, que é lá na resolução de 2010, formato PNG, né, para fotos, plantas e mapas. E também com relação aos metadados mínimos exigidos, que a resolução lá de 2010, ela apresenta 19, incluindo aquilo que eu falei, que é a escolha de software, de hardware, para essa questão de captura, e esse decreto de março desse ano, ele traz 8 metadados mínimos exigidos. E aí ele se divide ainda em dois, né? Aqui para todos os documentos, e esse aqui que é para documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno. Então, para finalizar, não só eu ficar falando, né? Eu quis destacar aqui também alguns autores. O professor Charley Luz, então, né, num artigo de 2019, ainda quando não era lei, era uma medida provisória, já destacava, né, 4 itens aqui, né, desconsidera os riscos de fraude no processo de digitalização, ele considera, né, economicamente errada, porque estimula a impressão, ao invés da criação de documentos que já nasçam no ambiente digital. Também não define o que ocorre se houver uma reclamação em relação ao documento, e também com relação à autenticidade, né, que ela só pode ser verificada com um documento original, nato digital, e que já consta isso em seus metadados, né, quando o documento já nasce digitalmente. Com relação a esse artigo também de Ferreira e Moura, publicado esse ano, né, abre aspas, é preciso destacar que a utilização das tecnologias, como a digitalização de documentos, ela não visa a inutilização do documento físico, pelo contrário, trata-se de uma forma de proteção do conteúdo do documento original, de aprimoramento da busca e da recuperação daquelas informações que eventualmente serão requeridas para uma determinada ação a ser tomada pela organização que a adotar. Então, por exemplo, nós do nosso setor, a gente tem digitalizado todo ano a documentação oriunda da Secretaria de Ações Afirmativas da UFSC, né, da SAAD. E essa documentação, ela é utilizada tanto pela própria SAAD, como também por outros setores, como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o DAI, né, o Departamento Acadêmico. Então, nesse caso, seriam 3 setores que utilizam a mesma documentação. Então, a digitalização vem para cobrir esse serviço de dar acesso a esses setores sem que o físico fique circulando, né, entre setores que estão geograficamente em locais distintos. Araújo, Santos e Oliveira, também num artigo desse ano, destacam que, apesar dos benefícios da implementação do GED, os documentos originais devem ser preservados para garantir a originalidade, né, das informações, e por serem documentos únicos e carregados de informações relevantes e sem suporte informacional. Ademais, a tecnologia ela ainda é muito frágil e permite a ocorrência de vários riscos. Aí eles destacam, né, falsificação perfeita de documentos, a eliminação acidental
ou intencional, quando a gente fala de um documento que está em formato digital, né? A obsolescência tecnológica, e também tem a questão de vírus que os autores destacam. Né? E para finalizar também, do professor Francisco Couve, dentre as mudanças provocadas pela medida provisória, como isso aqui é de 2019, né, ainda era uma medida provisória, hoje já lei, algumas atingem em cheio a arquivologia e seus profissionais. 8 das 20 páginas do texto final envolvem temas que afetam a área, então trata-se de um assunto que deve ser debatido pela comunidade arquivística. Ele cita, né, universidades, associações profissionais e autônomos, com um empenho técnico e com máxima seriedade política. Antes de passar para a Luana, então eu só queria destacar essa questão de que a digitalização, assim como ela já vem sendo realizada na UFSC desde 2016, ela vem para dar suporte para o acesso e para a preservação, mas ela não vai substituir nenhum trabalho, nenhuma etapa da gestão, daquele trabalho que o Arquivo Central já realiza, que a comissão permanente de avaliação de documentos realiza, inclusive tem gente que é funcionário da UFSC, né, entrar em contato com o Arquivo Central para, se ainda não tem conhecimento dessas questões, que a digitalização ela vem como um suporte e não como uma solução para o problema, né? Ela dá um suporte para a gestão dos documentos, mas ela não vai solucionar. A solução para os arquivos continua sendo a gestão e principalmente a avaliação. Depois a gente pode, depois da apresentação da Luana, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Mas então agora eu passo a palavra para a Luana, que vai dar então prosseguimento à apresentação. Obrigada, colega Yuri. Realmente muito bem colocado por você, né, que esse processo de digitalização, ele não substitui, né, todos os procedimentos e a legislação arquivística, né, o que já é determinado pela legislação arquivística. E como foi elaborado, né, por políticos sem ou quase muito pouca consulta aos órgãos, né, arquivísticos, né, a gente encontra muitos erros. Então é muito importante a gente enfatizar isso, que esse decreto ele tá para promover uma maior acessibilidade, né, aos documentos, mas ele não descarta, né, o que é determinado pela legislação arquivística. E principalmente por questões até de planejamento, né? Como vocês podem ter visto, como o Yuri apresentou, né? Precisa-se investir muito em recursos e instrumentos, né? Em aparelhos, né? Então, para suportar toda a documentação de uma entidade, de uma organização, precisa se planejar muito bem a respeito disso, né? Bom, pessoal, então, vocês têm alguma dúvida, algo a dizer? Vou abrir aqui o chat. Obrigada, Esmir. A Esmir disse, parabéns, Yuri, apresentado com clareza e muito bem exemplificado. Obrigado, muito obrigado. Colega George também, arquivista. Obrigado, Parabéns ao Jorge. Yuri, Luana, equipe da CARC. Bem lembrado também, parabéns aos arquivistas aqui presentes, né? Foi a semana, no dia 20 aí, comemoramos o Dia do Arquivista. A Bianca também, nossa colega do arquivo. Parabéns, Yuri. Então, vou dar prosseguimento aqui com a apresentação. O Jorge dizendo aqui, só para constar, a UFSC foi uma das pioneiras em relação à digitalização do assentamento. Sim, sim. E quando foi implantada a digitalização, o primeiro documento, o primeiro tipo documental, né, foi a pasta funcional, e ficou durante anos.
até ali depois, até, se o William, no final, também quiser colocar um pouquinho, é, a pasta funcional, se eu não me engano, a gente iniciou a digitalização dela em 2006, 2007, quando começa a digitalização. Eu ainda não estava na UFSC, mas ela passou pelo nosso setor até 2016 ou 2017, não tenho exatamente certeza. Hoje tem a equipe lá com o William, com o Douglas, que realiza esse trabalho lá muito bem na Prodegesp, mas foram muitos anos e a gente digitalizou, eu não sei, eu não tenho aqui exatamente os números, mas foi bastante coisa da pasta funcional. E realmente era um modelo, é, muitas instituições e outras universidades e institutos vieram até o nosso setor para conhecer esse projeto que a SMIR coordenou e implantou, e que serviu de exemplo, bem lembrado pelo Jorge, porque foi, em 2005, era uma novidade e não eram tantas instituições que tinham. Sim, muitos elogios aqui também da Karina, parabéns, muito bom. Né, o Jorge reforçando que só no ano passado 95% das pastas funcionais já assim, estavam na AFD, né? Parabenizando, porque saíram na frente da legislação do governo federal, sim. O William também reforçando aqui, parabéns pela apresentação tão pertinente. Nesse sentido, a AFD é muito necessária em tempos de pandemia e seu acesso muito fundamental à tomada de decisão. Com certeza, William. E a Yasmira aqui também, lembrando que a transição foi tranquila entre os setores, né, Yuri? Isso. Bom, então vamos lá. Bom, gente, então eu vou dar início aqui a falar sobre a Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal, PGDARC. Aproveitando para lembrar que nós da arquivologia adoramos umas siglas, então não se assustem com várias pela apresentação. Então, para falar um pouco sobre a proposta de decreto, né, como vocês perceberam, esse próprio decreto, né, a diferença do decreto que é elaborado, né, o decreto-lei, né, que é elaborado e passa por deliberação de órgãos legislativos, e os decretos que são elaborados pelo próprio órgão que trata do assunto, né, como é o caso da Política de Gestão de Documentos e Arquivos, pelo Arquivo Nacional, né. Então, o projeto, o decreto apresentado anteriormente pelo Yuri, né, de digitalização, ele foi elaborado pelo governo, né, e essa proposta aqui da Política de Gestão, a PGDARC, pelo Arquivo Nacional, ela vai em conformidade, né, respeitando a hierarquia de leis, ela vai em conformidade com o que é determinado pela Constituição, que é a principal, né, e das leis nacionais, principalmente a Lei 8.159, de 91, Lei de Arquivos, e a LAI, número 12.527, de 2011. Recentemente, até acompanhei o professor Renato Venâncio, da UFMG, né, uma fala dele, sobre a origem da Lei de Arquivos. Na década de 80, né, de 70, de 70, era administração de documentos e não o termo gestão de documentos. O termo de gestão de documentos foi desenvolvido posteriormente às visitas, né, do Schellenberg e mais um curso de capacitação, né, elaborado pelo Arquivo Nacional, e o projeto de lei, essa lei foi publicada em 91, mas esse projeto de lei foi elaborado no final dos anos 70, 80, e o termo era totalmente diferente, né? Então, tanto quanto a LAI também, que foi elaborada em razão de uma proposta do governo, né, do IGOV, que eu vou mostrar mais para frente, e por pressão também pela transparência pública
para a participação do Brasil nas negociações internacionais, né? Então, a interface dessa proposta, né, principalmente da implementação dessa proposta, ela integra com outros sistemas e órgãos centrais na elaboração e gerenciamento de políticas públicas, que ela já consta, né, um planejamento estratégico do Ministério da Justiça, né, também consta já também no planejamento estratégico setorial do Arquivo Nacional para o período de 2020 e 2023, né, ela também vai em conformidade com os planos de gestão estratégica e transformação institucional, né, como muitos departamentos, instituições públicas agora está sendo com o programa Transforma Gov, né, que eu vou mostrar mais à frente também para vocês, e também vai em consonância, em parceria com a Secretaria de Governo Digital, em razão do que é definido pela Lei da Liberdade Econômica, né. E justamente com relação agora da famosa LGPD, né, já vem desde 2018, e o Arquivo Nacional, né, não tentou participar, apresentou uma proposta, conforme a diretora-geral informou também numa palestra dela, e a gente vai deixar os links dessas palestras no card no canal do YouTube, ok? E ela explicou que o Arquivo Nacional levou todas as considerações, o que deveria ser pensado a respeito quanto principalmente a tratamento e proteção de dados pessoais, com relação, o que é já definido pela legislação arquivística, e então isso modificou, a CGU acatou a sugestão da inclusão do Arquivo Nacional para a infraestrutura nacional de dados abertos, né? Então, esse é o cenário, né, que se apresenta ou seja, essa proposta não surgiu do nada, né? E principalmente para reforçar, né, e para avançar na institucionalização de uma política nacional de arquivos públicos e privados, né, que é de responsabilidade do nosso Conselho Nacional de Arquivos, que, assim, a princípio, quando surgiu essa proposta, parecia que não. Então, a partir do momento que eles abriram para consulta pública, né, e seria essa consulta pública do dia 4 de agosto a 4 de setembro, se não me engano, tinham dado só um mês, mas aí prorrogaram devido a vários questionamentos que surgiram, né, com essa abertura também já definida nessa portaria normativa do Arquivo Nacional. Pode passar, por favor, Yuri. Então, lembra que eu falei sobre o programa Transforma Gov? Ele se trata de uma transformação no governo digital do eletrônico ao digital. Então, isso vocês podem ver, depois também podem acessar, essa figura consta no site do GovBR, né, que isso já vem de longa data. Em 2000 e 2005, com a inserção da infraestrutura de chaves públicas, né, bem definido ontem, explicado ontem pela Bianca, e principalmente com relação à definição dos padrões de interoperabilidade do IGOV. Então, em 2000 e 2005, lembrem-se que o Yuri apresentou também, né, a elaboração do IARC, né, da modernização do Arquivo Nacional, já no mesmo, pegando a mesma onda, diria assim, né? E aí, em 2006, 2010, um desenvolvimento de um modelo de maior acessibilidade, né, do IGOV, né? E aí, em 2011 e 2015, por influência, né, do Comitê Internacional do Governo Aberto, que é uma proposta também já do governo aberto, né, para o Brasil poder participar das negociações, né, e principalmente com o estabelecimento da LAI, né, e do processo eletrônico nacional. Foi aí que as instituições, né, passaram a ter que desenvolver como seria inserido, né, desenvolver o sistema que seria para poder
cumprir com os requisitos definidos nesse decreto sobre o processo eletrônico nacional. E daí em diante, né, foi desenvolvido várias outras políticas, tudo em conformidade com esse planejamento aqui, como vocês podem ver, né, da proteção de dados, primeiro, da política de dados abertos, em 2016 e 2017, que aí depois com os casos que ocorreram nos Estados Unidos, né, do Snowden e das eleições, aí que se preocuparam em elaborar lei a respeito dos processos de dados pessoais, e então agora com o lançamento do portal único gov.br. Pode passar, por favor, amigo. Então, o contexto dessa política no âmbito do Arquivo Nacional. Por que o Arquivo Nacional tratou, então, de desenvolver essa política, né? Primeiro, desde o início do programa de modernização, nos anos 80, e aí depois, anos 90, mudou-se para sistema federal de arquivos do Poder Executivo, né? E que se desenvolveu, né, em 2000 e 2001 para um sistema de gestão de documentos e informações, que em 2003 mudou-se para sistema de gestão de documentos de arquivo da administração pública federal, e aqui eles documentos de arquivo, ou seja, era um sistema voltado só para o que eles definiam como documentos arquivísticos, né, do tipo de arquivo, e no final o decreto 10.148, né, atualmente, que traz toda a reestruturação de sistemas de governança do SIGA, né? E por quê? O Arquivo Nacional, ele integra o SIGA, né, que é definido no decreto 10.148, né, foi reformulado, mas a estrutura ainda permanece. Como o Arquivo Nacional como órgão central, os órgãos setoriais, né, aqui no nosso caso a Universidade Federal de Santa Catarina, representando a Instituição Federal de Ensino Superior, que é vinculada ao Ministério da Educação, e os órgãos seccionais, que seria definido pela Coordenadoria do Arquivo Central, que é a Coordenadoria do Arquivo Central da UFSC. Pode passar, por favor. Então, a política de gestão de documentos e arquivos da administração pública federal, ela é bem curtinha, ela tem 5 capítulos e eu vou apresentar aqui para vocês. No primeiro, vem logo as disposições gerais, onde se estabelece os órgãos a que se aplica, que deverão ser aplicada essa lei, né, esse decreto, desculpa. Então, aos órgãos e entidades públicos integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, que no caso é a UFSC, aqui entra como autarquia de regime especial vinculada ao MEC, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, e as entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. Então, percebam que essa política ela só será obrigatória para os órgãos e entidades públicas, as empresas públicas e as entidades privadas que lidam com gestão de serviços públicos no âmbito federal, no âmbito executivo, desculpa, correspondente ao poder executivo. E ao poder legislativo e ao poder judiciário será de responsabilidade do CONARC, com a Política Nacional de Arquivos. Entendem? Então, no segundo capítulo, ela traz os princípios e diretrizes. Então, a razão, né, são os princípios, é justamente deixar bem claro o que a gente, como arquivista, já subentende-se nas leis que existem, né? Tanto a lei de arquivos quanto a LAI e as demais resoluções do CONARC, que é o nosso arcabouço legal arquivístico, né? Que é a gestão de documentos e a proteção dos arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, né? E como elementos de prova e informação, para garantir o direito de acesso à informação
que será franqueada a partir da gestão e proteção da informação, que na lei isso não é explícito, né? Eles determinam que os órgãos públicos, né, devem promover o acesso à informação, devem garantir o acesso à informação, porém não deixam claro que isso vai ser também franqueado pela gestão de documentos, entende? Que também com relação para cumprir com a transparência nas informações e documentos públicos, como forma de promoção da cidadania e garantia de direitos, né? E com relação à proteção de informações e documentos cujo sigilo, né, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Ou seja, apesar da LGPD não abordar instituições arquivísticas e o arquivo em si responsável também, né, para tomada de decisão a respeito disso, aqui nessa política eles querem deixar bem claro a quem confere essa competência. Pode passar, por favor. E aqui no artigo 4º, as diretrizes. Então, justamente para direcionar, né, orientar para a promoção da desburocratização e a simplificação administrativa com relação à gestão de documentos, que também já é definido pela Lei 13.726, né, da Liberdade Econômica, contribuir para a segurança da informação e proteção de dados em conformidade com a LGPD e o Marco Civil da Internet, também, né, contribuir para a implementação de controles internos, principalmente trazendo essa visibilidade de gestão de risco e de gestão da segurança da informação, que é muito necessária os arquivistas terem também essa noção, né? Ainda mais agora sobre vigência da LGPD, né? E buscar a inovação de procedimentos, né, de tecnologias aplicadas à gestão de documentos, em conformidade com a modernização proposta do programa Transforma Gov, né, sem esquecer de preservar e difundir o acervo documental, promover a cooperação, né, entre todos os órgãos integrantes do SIGA, né, nos processos de supervisão e avaliação, para não centralizar um pouco mais, né, não terem casos tipo o que o Arquivo Público do Estado de São Paulo aplica é diferente do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é diferente do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, então precisa centralizar um pouco isso, né? E promover a integração entre os sistemas, né, como eu acabei de falar, priorizar a implantação de serviços públicos em meio digital, né, mais uma vez aí com relação ao Transforma Gov, promover a capacitação de agentes públicos com relação, né, para essa atualização constante e necessária, muito mais agora, né, e principalmente para observar as recomendações, né, ou seja, reforçando tudo que já vem sendo determinado pelo CONARC, né. E aí, principalmente com relação à Política Nacional de Arquivos, né, que já é definido, né, bem determinado no artigo 26 da Lei 8.159, no decreto de 4.073, em 2002, e agora em 2019 também com relação à governança do SIGA. Pode passar, por favor, Yuri. Então, a política, os objetivos, né, em torno que traz a política de gestão de documentos e arquivos, proposta pelo Arquivo Nacional, tendo por esses seguintes objetivos, né, implantar um programa de gestão de documentos de arquivo, que é o PROGED, né, temos mais uma sigla aí, promover a integração das atividades de gestão de documentos nos sistemas informatizados, né, que já existem, como o SEI, aqui na UFSC usa o Solar e existem outros mais aí por aí, para reforçar, né, a importância da gestão
de documentos públicos, né, para racionalizar a produção, tramitação, uso e arquivamento de documentos, e agora incluindo informações e dados, né, como em conformidade com a LAI e a LGPD, aprimorar os mecanismos e instrumentos de acesso à informação e à transparência ativa e passiva, né, aprimorar mecanismos de dar mais publicidade, né, aos instrumentos que cada órgão produz. Por exemplo, o Arquivo Nacional tem no site uma aba sobre transparência, onde a gente disponibiliza os relatórios de atividades anuais. E aprimorar continuamente o arcabouço legal, que foi muito bem abordado numa palestra também, sobre uma fala sobre a política, essa proposta, né, ela é realizada pelo professor Dr. Renato Barbosa, da UNB, e do Jardim também. Depois assistam essa palestra, a gente vai deixar para vocês, vai disponibilizar para vocês, onde ele traz essa figura para como se forma o arcabouço legal e o que ele gera, né? O arcabouço legal arquivístico, né, inclui as normas e as orientações já do Conselho Nacional de Arquivo, e aí, então, desde que formou-se o SIGA, o Arquivo Nacional vem promovendo formulários, né, sempre procurando saber o diagnóstico da situação arquivística, né, tanto quanto relação à sociedade e o ambiente corporativo. E a partir desse arcabouço legal, né, é que os arquivistas, como gestores, né, vão ter embasamento para obter recursos, né, como tanto de instrumentos, infraestruturas, em recursos materiais e pessoais também, né, para justamente formar um programa, e aí esses programas poderão ser elaborados. Serão elaborados de acordo com as principais funções arquivísticas, né? A classificação, um programa voltado para a classificação, programa para avaliação. Então, tudo isso esse arcabouço legal vai servir como base para poder fundamentar e, através desses planejamentos, desses programas, dessa elaboração de programas, vai construir, fortalecer melhor, né, os instrumentos utilizados para a gestão de documentos, e também vai servir para um melhor monitoramento e avaliação. Também, principalmente com relação às outras políticas, né, dentro da própria instituição. Ou seja, vai ser um marco regulatório externo e também um marco regulatório interno, né? Ou seja, os arquivos, a partir o objetivo dessa política é justamente os arquivos, as instituições arquivísticas, terem um embasamento para poder justificar, olha, temos um plano de gestão de documentos, temos um programa de classificação e avaliação em conformidade tanto com a legislação externa quanto a interna, né? Ou seja, bem como a diretora-geral do Arquivo Nacional, né, exemplificou. Se trata aqui um objetivo principal do empoderamento dos arquivos. Pode passar, por favor. Então, com relação ao esse programa de gestão de documentos, né, o Arquivo Nacional vai, né, supervisionar, junto com a comissão de coordenação do SIGA, né, que foi estabelecida no decreto recente, o 10.148, que as meninas explicaram super bem ontem, né, a Ana, a Bianca e a Luíse. E aí, o programa de gestão de documentos, fiz essa figura que dá para visualizar melhor. Vai elaborar quais situações para realizar um diagnóstico, ter uma noção, né, do diagnóstico de gestão de documentos e arquivos, né, vai compreender os planos de gestão de documentos e arquivos dos órgãos e entidades integrantes do SIGA, e isso tudo vai se formar um sistema de informações gerenciais do SIGA,
né, onde o Arquivo Nacional e, como eu falei, a Comissão de Coordenação do SIGA vão gerenciar. Então, no artigo 7º, né, do capítulo 3, sobre a implementação da política, eles deixam isso bem definido, né, sobre, principalmente no segundo parágrafo, o que cabe aos órgãos e entidades integrantes do SIGA, né, no nosso caso a UFSC. Então vai a coordenadoria do Arquivo Central, né, vai precisar elaborar planos de gestão de documentos e arquivos, e que estes deverão ser aprovados agora pela autoridade máxima, que no caso é o reitor, e dar publicidade, né, para justamente eles poderem realizar um monitoramento e a publicação nos sites, tanto institucional quanto no site do SIGA. Só para lembrar que a coordenadoria do Arquivo Central já elabora, né, esses documentos, mas aí agora a gente vai precisar dar publicidade e a autoridade máxima do reitor, e não apenas do pró-reitor. O terceiro parágrafo, né, eles deixam bem claro também do que cabe a essas subcomissões do SIGA, que no caso será a CARC também, o Arquivo Central aqui da CARC, né, para acompanhar e controlar a execução do que for definido no plano de gestão de documentos por todos os departamentos, né, no âmbito da UFSC, né, e para manter atualizado justamente esse sistema desse sistema de informações gerenciais do SIGA, que será elaborado para poder como uma realização dessa política de gestão de documentos e arquivos. Pode passar, por favor, Yuri. No artigo 8º, né, o que é determinado do que compõe o plano de gestão de documentos e arquivos, né? Esse plano de gestão de documentos ele vai ter que ser elaborado de acordo com as diretrizes deste próprio decreto, né, como apresentei acima, né, com as normas expedidas pelo próprio órgão, né, no caso que as normativas que se refere à coordenação do Arquivo Central e do Arquivo Central também, e também esse plano de gestão de documentos e arquivos deve ser elaborado por esses seguintes eixos, né? O comprometimento e apoio da alta administração na implementação dos processos, né, em elaboração de instrumentos como portarias normativas, né, ou seja, a partir desse eixo, entende-se, né, acredita-se como uma grande oportunidade de ter o apoio da alta administração para ser aplicada a gestão de documentos, né, por todos os departamentos da instituição, né. No segundo inciso, né, traz para deixar bem claro a quem corresponde, né, a implementação do plano de gestão de documentos, ou seja, no nosso caso aqui é a CARC, né, corresponde à CARC essa responsabilidade da implementação do plano de gestão de documentos. Em seguida, a definição e implementação de um plano que estabeleça estratégias, projetos e ações, então, no que for correspondente, né, a toda a gestão documental com relação à produção, classificação, tramitação, difusão, avaliação, arquivamento, preservação ou acesso, todas as estratégias, todos os projetos e ações voltadas para melhorar esses procedimentos deverão constar nesse plano de gestão, assim como a definição de prazos e procedimentos, né, e aí aqui se entende como um fortalecimento das comissões permanentes de avaliação, né, no caso a CEPAD UFSC, com relação ao Código de Classificação de Documentos, né, a aplicabilidade, né, do Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade também, e os documentos, né, gerados a partir desses processos, né, que são as listagens, editais e os termos de eliminação, assim como a definição de prazos e procedimentos com relação à elaboração de análise, avaliação e gestão dos riscos, ou seja, esse plano de gestão de documentos,
eles querem vão querer ter uma noção do que se pretende fazer, né, a ser realizado com relação aos procedimentos de gestão de documentos e também com que pretende se proteger, né, para algum mecanismo de proteção se baseando na gestão de riscos, né. E também reforçando a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, né, e aí no documento da implementação eles deixam bem claro que está sendo já desenvolvido um específico do Arquivo Nacional ou até mesmo o arquivo, a instituição arquivística providenciar o próprio, né, e por fim eles pretendem, né, a partir desse plano de gestão, ter uma noção de uma estruturação para monitoramento contínuo dos atributos do plano e dos processos de trabalho relacionados à aplicação dos instrumentos. Ou seja, a partir desse plano, eles vão poder monitorar quantas classificações, né, o quanto que está as condições, né, o diagnóstico dos arquivos públicos, né, do Poder Executivo com relação à classificação e avaliação. Pode passar, por favor. No artigo 9º, né, eles definem os instrumentos da gestão de documentos e arquivos, e aqui, né, eles definem o código de classificação de documentos, tabela de temporalidade, as listagens, editais e os termos de eliminação de documentos, e eles consideram também como instrumentos da gestão o repositório arquivístico digital confiável, o RDC-ARC, e os sistemas informatizados para a produção, gestão e tramitação de documentos avulsos e processos administrativos eletrônicos. Lembra que eu mencionei que todas as instituições, a partir da publicação, né, do decreto sobre o processo eletrônico nacional, né, o PEN, precisaram desenvolver os seus respectivos sistemas, e aí surgiu, aqui na UFSC, foi desenvolvido o Solar, dentro do programa UFSC Sem Papel, e nas demais instituições, a maioria vem adotando o SEI também, assim bem como o AFD, com relação aos assentamentos funcionais digitais. Então, e estes instrumentos devem ser, e aqui eles deixam bem definido, bem claro, né, que estes instrumentos deverão ser aplicados por todos os órgãos e entidades da administração pública federal, né? Então, o Arquivo Nacional definirá juntamente com o CONARC, né, sobre o código de classificação e a tabela de temporalidade relativos às atividades meio. Então, o Arquivo Nacional e o CONARC vão ficar, e atualmente, recentemente, eles atualizaram, né, deram publicidade a um novo código, né, e nova tabela também, né, e com relação a essa decisão nos demais órgãos, né, nas demais entidades, vai ficar por conta da CEPAD, e isso vem bastante claro no artigo 9º do Decreto 10.148 também, que a CEPAD que vai ficar responsável, né, como já desde o início, né, mas submetendo à aprovação do arquivo central. E aí, no caso das listagens de eliminação de documentos, como as meninas explicaram ontem, deixaram bem claro ontem, que atualmente agora a gente vai precisar com a aprovação, para passar pela aprovação do reitor. Pode passar, por favor, Ingrid. E aqui, já finalizando sobre a política, né, mas não da apresentação total, no artigo 10 é muito bem colocado, né, sobre a autorização da eliminação de documentos digitais e não digitais, né, que é abordado no artigo 10 do Decreto 10.148, né, em conformidade com esse decreto, né. Então, fica condicionado a análise, avaliação e seleção pela CEPAD, né, que no caso
e passar pela aprovação do reitor e se responsabilizar pela descaracterização total dos documentos para que não possa ser revertido. Então, o procedimento a ser utilizado para eliminar tem que descaracterizar totalmente o documento. E compete ao Arquivo Nacional também para o registro e elaboração dos instrumentos técnicos e para a identificação e submissão de conjuntos documentais por meio do plano de destinação de documentos, né, para ser aprovado pela direção do Arquivo Nacional. E como disposição final, né, eles trazem no artigo 12, que define a elaboração e envio ao Arquivo Nacional do plano de gestão de documentos no prazo de até 6 meses, e no artigo 13º, né, como os órgãos integrantes do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, ou seja, aqui com relação à CGU, né, a Aldim e a Procuradoria, né, no âmbito da UFSC, vai precisar incorporar junto com a CARC, né, e em conformidade também com a administração pública, ou seja, o que for definido pelo Arquivo Nacional, com relação à definição de indicadores de avaliação de qualidade, ao modelo de governança e gestão estratégica. É um conhecido modelo de 3 linhas na administração pública, justamente para incorporar mecanismos de avaliação de execução desses planos. E por fim, né, eles determinam falam sobre a digitalização de documentos, né, como já havia explicado anteriormente, o Arquivo Nacional não foi consultado antes, mas só posteriormente, e aí então com essa política o Arquivo Nacional deixa bem claro a quem compete o que ser feito nesse procedimento da digitalização de documentos públicos, né, justamente em conformidade ao que é disposto no decreto 10.278, apresentado pelo Iuri anteriormente, né, com relação em conformidade com as diretrizes do CONARC e em conformidade com as orientações expedidas pelo próprio Arquivo Nacional também. E, por fim, eles determinam que o decreto entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, a elaboração do plano de gestão de documentos, ela tem por obrigatoriedade, né, de ser enviada ao Arquivo Nacional 6 meses após a publicação deste decreto. Pode passar, por favor, Yuri. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, vocês podem enviar pelo site, pelo chat. Então, nos documentos, né, disponibilizados no site do Arquivo Nacional, né, para orientar, né, na consulta pública, eles deixam bem claro algumas colocações que eu vou colocar aqui agora para vocês, né? Por exemplo, a estrutura de governança da política de gestão de documentos. Então, uma política ela tem que ser pensada dentro de uma governança, aonde tem por imperativo, né, qual é o objetivo principal? Gerar eficiência administrativa e economicidade, no caso da política da PGD-ARC, né, em razão do levantamento realizado em 2017, que alegou ser gasto aproximadamente mais de 466 milhões de reais no custo de armazenamento de documentos físicos. Por isso, vem sendo desenvolvido tanto na questão das legislações em torno desse assunto de documentos digitais, né? Possibilitar maior agilidade na recuperação do acesso à informação, né, conformidade com a lei, promover a integração das atividades de gestão de documentos, né, para difundir as boas práticas arquivísticas e estabelecer padrões de interoperabilidade, e preservar e dar acesso ao patrimônio documental. Isso e principalmente para reforçar a implementação das SDC-ARCs, tanto pelo Arquivo Nacional quanto os demais arquivos públicos e demais instituições arquivísticas, onde os atores, o Arquivo Nacional como autoridade arquivística nacional, né, e órgão central do SIGA, o SIGA propriamente dito, estabelecido no artigo 30, decreto de 67, mas
só foi instituído pelo decreto em 2003 e seu funcionamento alterado agora pelo decreto 10.148. Os órgãos e entidades da administração pública federal que produzem e recebem documentos públicos, as comissões permanentes de avaliação de documentos, as CEPADs, e o Conselho Nacional de Arquivos. Então, essa política de gestão de documentos, a governança dela, tem todos esses atores envolvidos. Todos aqui vão interagir e produzir para implementar essa política, e vamos ver se ser aderida, né, trazendo, pelo menos no poder executivo, acabe influenciando também ao poder legislativo e judiciário, né, conforme o ministro Fux apresentou, declarou ontem, né, querer agregar a Agenda 2030 para modernizar os procedimentos na justiça. Então, presume-se que tudo isso se estenda a todos o âmbito, né, ao que se refere aos arquivos e às instituições arquivísticas, né? Essa modernização também inclua a gente. Então, pode passar, por favor. E eles reconhecem, né, como desafios e ações, né, a realização do diagnóstico da gestão de documentos e arquivos, né, por todos os arquivos da administração pública federal, né, principalmente também com relação aos sistemas de informações gerenciais do SIGA, né, não ter mais cada um escolher o seu, né, inclusive até o Arquivo Nacional tem o SINA, né, eles vêm dando publicidade bastante ao SINA, e a proposta agora, a partir dessa política também, é conseguir finalmente implantar, né, o SIGAD, né, que é o Sistema de Informação de Gestão de Documentos e Arquivos, né, e principalmente o que é definido, né, cumprindo com todos os requisitos que é definido pelo IARC, apresentada também pelo Yuri anteriormente. E principalmente, gente, reforçando aqui, eles reconhecem que o plano de gestão de documentos e arquivos, né, tem uma duração mínima, né, esses planos deverão ser planejados pensando numa durabilidade de até 2 anos, né, e ele ser enviado, né, tão rapidamente, assim, em 6 meses, né, para o Arquivo Nacional, né. Então, eles presumem que todos os arquivos públicos, as instituições, né, os arquivos das IFES, enfim, e as entidades já tenham mais ou menos os seus planos de classificação e gestão de documentos bem já elaborados, né. E aí, justamente também definir e orientar ações, né, projetos, que aí fica sob responsabilidade dos órgãos seccionais, né, como a CARC, a padronização de procedimentos para conseguir um maior investimento em capacitação, e com relação ao monitoramento contínuo, né, a avaliação de gestão de documentos e arquivos, e principalmente, mais uma vez aqui, para reforçar a implementação dos RDC-ARCs. Pode passar, por favor, Yuri. E ainda mais, com relação à redefinição das atividades críticas relacionadas ao SIGA, e aqui eles até reforçam que com o aumento das GSISTs, né, que são as gratificações temporárias para os servidores públicos, inclusive tem o edital aberto, né, para justamente o Arquivo Nacional querendo aumentar seus componentes para essa força-tarefa, né, que vai ser a implementação dessa política, né, justamente para ampliar a programação programa de capacitação do SIGA, para ajudar na elaboração de manual de procedimentos, né, desenvolvimento de orientação técnica com apoio às CEPADs,
né, o desenvolvimento, como eu falei aqui, né, o desenvolvimento do CIGAD em conformidade do que do que já temos já no mercado, né, que é o C e aqui no caso o solar, e os demais sistemas utilizados em outros órgãos, né, respeitando e em conformidade também do que for definido pela AGU, né, e elaboração de modelo de termo de referência para contratação de serviços arquivísticos. Tem a lei, né, que permite a terceirização para elaboração, para alguns procedimentos relacionados à digitalização, por exemplo. Então, com relação a essa contratação de terceirização, né, essa política vem para trazer diretrizes, para deixar bem claro o que compete à empresa terceirizada e o que compete aos arquivistas, né, ao arquivo em si. E aqui, mais adiante, falando sobre o aperfeiçoamento dos procedimentos e processos, né, como eu já falei acima, o desenvolvimento do novo sistema de informação do Arquivo Nacional, como falei também, do CIAN, e o fortalecimento do repositório do RDC-ARC do Arquivo Nacional, e justamente para fortalecer a implementação de um CIGAD, né? Como vocês bem sabem, o SEI, que está sendo implementado por várias instituições, pode passar, por favor, Yuri, várias instituições arquivísticas públicas, ele não é um CIGAD. Então, nesse modelo de governança e gestão estratégica, né, como eu falei acima, né, no modelo das 3 linhas de defesa, ele é desenvolvido dessa seguinte forma, né? O que cabe à Comissão de Coordenação do SIGA é o controle de governança em conformidade com diretrizes e interesse público, né? As subcomissões, né? E essa Comissão de Coordenação do SIGA é determinada e definida, né, no Decreto 10.148, né? As subcomissões de coordenação do SIGA, no caso, se refere à CARC, né? Com responsabilidade sobre a coordenação e supervisão dos planos de gestão de documentos, né, com metas e indicadores, ou seja, o que vai se reportar, a CARC vai ser responsável pela coordenação e supervisão do que ela definir no plano de gestão e reportar à alta administração, né, no caso a reitoria e a pró-reitoria, e também a comissão de coordenação do SIGA e do órgão responsável pelo controle interno dos órgãos, que no caso é a Audin-UFSC. E, por fim, o que vai caber à unidade administrativa responsável pela execução dos serviços arquivísticos, no caso o Arquivo Central, né, que também corresponde à CARC, né, um dos setores da CARC, compete o controle de gerência operacional e o controle de processos e atividades. Pode passar, por favor, Yuri. Então, diante desses documentos, gente, da proposta e do documento que eles explicam melhor, assim, sobre como vai ser realizada essa implementação, a CARC se reuniu, né, principalmente a equipe do Arquivo Central, e a gente trouxe as seguintes contribuições durante a consulta pública, né? Então, no artigo 2º, onde eles trazem para fins, eles trazem definições para a compreensão do que for disposto no decreto, eles consideram arquivo só como conjunto de documentos produzidos e recebidos pela administração pública federal em decorrência do exercício de atividades específicas, qualquer que seja o formato, suporte ou a natureza dos documentos. Porém, né, nós não entendemos assim, e aí também com a explicitação da diretora do Arquivo Nacional, Neide, então a gente usou, né, se fundamentou, né, na apresentação dela para pedir uma ampliação da definição dos arquivos,
né, incluindo o arquivo também como instituição mantenedora e custodiadora dos arquivos, né. Com relação ao artigo 3º, né, sobre os princípios da política, nós pedimos para reescrever que a gestão de documentos e arquivos e para incluir o termo proteção do patrimônio documental público, que é muito abordado ao longo da proposta, né, do decreto, porém não é mencionado, né, nos incisos, então a gente pediu para incluir a proteção do patrimônio público, documental público, e também no inciso 10, para reforçar, eles colocam só observar as recomendações do CONARC. Então, a gente achou melhor também sugerir para fazer cumprir as recomendações, né? Não deixar só observar, porque, assim, observar fica muito amplo, né? Bem vago. Pode passar, por favor, Yuri. Com relação ao artigo 4º, né, que aborda sobre as diretrizes, a gente sugeriu, né, remover a diretriz do inciso 1 ou especificar que a desburocratização deverá ser exercida na medida que não ameace o cumprimento dos mecanismos legais normativos do CONARC e da própria instituição, né, e que esse inciso a gente acha que pode ser deslocado, que tem outros mais, digamos, com maior potencial, assim, para não ser logo o primeiro, que dá a entender que a política veio principalmente para isso, né? E no inciso 4º, a gente pede para reescrever também, para buscar a inovação, e aqui no finalzinho eles colocam a difusão do patrimônio documental do governo federal. A gente não ficou muito vago assim também, né, com esse termo do governo federal, então a gente pede para alterar da administração pública federal, né, afinal é uma proposta de política de gestão de documentos e arquivos da administração pública federal, né, então isso precisa deixar bem claro, bem definido. Com relação ao inciso 5º, né, eles colocam preservar e difundir o acervo documental do Estado. Aqui também a gente pede para reescrever. E o inciso 8º, que eles abordam para priorizar a implantação de serviços públicos disponibilizados à sociedade em meio digital, a gente pede para reescrever e priorizar a implantação de serviços públicos que viabilizem o acesso a documentos e informações pela sociedade em meio digital. Pode passar, por favor. Com relação ao artigo 7º, que eles trazem os instrumentos, então a gente lembra que eu mostrei a figura do Arquivo Nacional e a comissão supervisionando, né, a elaboração. Eles determinam que a comissão de coordenação do SIGA só vai coordenar a elaboração dos instrumentos dos incisos 1 e 3, que se refere ao sistema de informações que será gerado de acordo com o que eles obtiverem das instituições arquivísticas, né, os planos, e, se eu não me engano, com relação ao diagnóstico. E o plano de gestão mesmo, o PROGED, que eles defendem, né, vai ficar só sobre como supervisão. Então, a gente achou necessário reforçar aqui a inclusão também da coordenação, da elaboração do plano do PROGED, né, com a ajuda da comissão de coordenação do SIGA. Com relação ao artigo 8º, né, que trata dos planos de gestão, justamente, né, o PROGED, a gente pede para incluir, deixar bem definido isso, né, bem claro isso, da necessidade da presença de um arquivista como um membro ou pelo menos consultor no planejamento e na implementação dos planos de gestão no órgão, né, para que o planejamento e implementação do plano sejam otimizados, né,
e justamente entendendo que isso seja necessário para a presença de um profissional qualificado na área, né? Afinal de contas, vai tratar praticamente de uma estratégia de governança, né, do órgão. Então, e entendendo a importância da gestão de documentos para todos os órgãos também, né? E aí no artigo 9º, que ele traz sobre os instrumentos da gestão, né, o CCD, a TDD, a gente entende que deve ser melhor estabelecida essa nova categorização para melhor compreensão, né, do repositório, do RDC-ARC e dos sistemas informatizados como instrumentos também na classificação. Então, isso precisa ser melhor, deixado bem, uma melhor reescrita, né, da definição do conceito no próprio decreto. Pode passar, por favor, Yuri. E aqui, com relação ao artigo 10º, né, que fala sobre a autorização para eliminação, eles definem no 4º parágrafo, né, que o Arquivo Nacional poderá estabelecer orientações aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. E aí, no finalzinho, teve um erro de digitação, assim, que a gente entendeu, né? Tá faltando um L. Então, a gente pede para reescrever a palavra nacional e considerando que a política, né, tem por prerrogativa estabelecer princípios e diretrizes para a gestão de documentos da administração pública federal, e não apenas só do Poder Executivo Federal. E com relação ao artigo 10º, os órgãos e entidades de que trata o primeiro parágrafo do artigo 1º, eles definem, com relação à temporalidade, apenas só de 6 meses, né? Então, a gente entende que 6 meses é um tempo muito curto devido à tamanha complexidade e importância, né, desse novo documento, né, que é novo não, enfim, que agora estará bem estabelecido por lei, né, a produção dele está agora estabelecida por esse decreto, vai ser estabelecida por esse decreto. Então, esse é um documento que vai exigir bastante dos profissionais arquivistas. Então, no período de 6 meses, fica um prazo muito curto para o encaminhamento ao Arquivo Nacional, né? E a palavra entidade também deverá estar no plural, né? Afinal de contas, no primeiro parágrafo do artigo 1º, né, como ajustado ao primeiro parágrafo do artigo 1º do próprio decreto. Pode passar, por favor, Yuri. Essas são as nossas referências, né, consultadas aqui para a elaboração dessa apresentação. Pode passar, Yuri. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem conosco aqui. E agora a gente gostaria de abrir aqui para os comentários, qualquer manifestação, dúvida, para tirar dúvidas também. Se quiserem, podem abrir o microfone. A Asmir, né, coordenadora do Arquivo Central, né, diz que, quanto aos ajustes atuais, tanto os referentes à digitalização como os da política de gestão, qual o panorama do nosso país no atendimento imediato dos mesmos? Gostaria da opinião dos palestrantes. Bom, Asmir, do que eu tenho acompanhado, assim, né, por algumas apresentações que eu tenho assistido, tá tendo bastante burburinho, assim, nos bastidores, né, de tudo que vai ser, de toda essa mudança, né, que essa proposta traz, e principalmente com relação à digitalização. E os arquivistas estão se movimentando, né, para providenciar e já se planejar para se organizarem, né, e para poder cumprir com tudo que vem por aí, né. Pelo que eu já tenho visto, assim, o Arquivo Público do Estado de São Paulo está bem
bem organizado, eles já vêm com um sistema SAPESP, se eu não me engano, muito bem gerenciado e já voltado para o arquivo público do Estado, fortalecendo a implementação dos arquivos municipais, né? Isso eu vi, a Ieda Pimenta Bernardes, né, falou recentemente. E o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul também, que recentemente também vem fazendo um grande trabalho com registro à documentação relacionada ao que está sendo desenvolvido na administração com relação ao Covid, né? Toda, todas as políticas, todas as normativas que estão sendo desenvolvidas e principalmente para registrar a memória das pessoas, né, durante esse período. A Luana me apresentou a política, né? E aí teve uma parte ali que ela fala, né, que dentro da política, né, que a digitalização ela deve observar e aí cita o decreto, né, o referido decreto, e também cita o CONARC. Mas aí também a gente tem que observar que os dois precisam conversar, porque, por exemplo, eu acho que até que eu nem citei na minha apresentação, aquela resolução do CONARC de 2010, ela é para documentação permanente, ok, o decreto não especifica isso, o decreto desse ano, mas ela traz também como um requisito obrigatório, né, requisito técnico, uma margem, ou podemos dizer assim, uma borda no documento de 0,2, preta, de 0,2 centímetros. E o decreto, ele não traz isso. E aí, por exemplo, se você vai digitalizar, conforme o decreto, e depois esse documento ele é classificado como permanente, não tem que haver a necessidade de digitalizar novamente um documento depois que ele for receber uma classificação de permanente, né? Então, o decreto ele precisa também conversar com o que já estabelece o CONARC, ou então que as novas normas a antiga resolução do CONARC seja revista, não sei, e ficar mais claro, né, como, por exemplo, com relação a punições, a gente sabe que existe a legislação referente a isso, Sim. principalmente por causa da avaliação, né, mas eu acho que o Uhum. decreto precisa ficar mais claro com relação a isso, com relação às ferramentas que o decreto fala, né, confidencialidade, integralidade, integridade, Integridade. Uhum. auditabilidade, precisa ficar claro quais são as ferramentas para que Sim. isso seja garantido, né? Muito bem colocado, Yuri. Alguns elogios aqui também. Muito obrigada, William. Parabéns pela excelente apresentação, bastante esclarecedora. Parabéns aos palestrantes, muito bem explicado. Nós que agradecemos. O William trouxe mais uma pergunta aqui. Como vocês observam a receptividade do Arquivo Nacional frente à discussão dessas importantes políticas? Olha, William, então, nessa apresentação, né, da diretora do Arquivo Nacional, a Neide de Sordi, ela deixou bem claro assim que o Arquivo Nacional vem tentando defender, tentando participar das decisões, né, das tomadas de decisão com relação aos assuntos, né, né, o que a gente percebe é que vai muito ao encontro do que o próprio professor Jardim também, quem é arquivista, conhece muito bem, ele sempre vem retratando sobre a situação dos arquivos numa condição periférica nas tomadas de decisões políticas, né? Então, a partir dessa proposta de decreto, né, dessa política, eu acho que é uma grande oportunidade, e ela deixou isso também explícito, né, que é uma grande oportunidade
para, a partir dessa política, a gente ter um grande reforço, né? Para justamente aumentar a nossa visibilidade e o reconhecimento tanto do arquivo como instituição e do profissional arquivista também, né? E principalmente do reconhecimento da sociedade para com as nossas contribuições, né? Mais alguma dúvida? Obrigada aos palestrantes, torcemos para que as instituições arquivísticas cumpram com suas responsabilidades, sim, sim. E George também, nosso colega, em relação aos arquivos digitais, o governo ainda não parou para pensar o que isso significa em termos de investimentos em infraestrutura. Sim, servidores, máquinas e outros insumos, ao contrário da previsão otimista no início do século. Não ficou mais barata, pelo contrário. Exatamente, Jorge, exatamente. A contratação de técnicos em manutenção, energia elétrica, refrescamento, seja o que passamos com arquivamento no papel, daqui a pouco vamos enfrentar com a tecnologia. Com certeza. Eu acredito também que isso seja uma forma para eles também né, imputar a todas as instituições arquivísticas a questão para poder terceirizar, né? E aí, como bem colocado nessa proposta do Arquivo Nacional, né, é justamente para os arquivos se protegerem com relação a isso, entendeu? Se eles publicarem alguma lei referente a isso, como ocorreu com relação à AFD, que, né, foi imposto em 2016, e aí perceberam que não tinham condições das instituições cumprirem num prazo assim tão pequeno, né, e com tantos requisitos a serem cumpridos, né, o William pode até confirmar aqui, eles perceberam, e o que aconteceu? Acabaram abrindo, se não me engano, em 2018, eles acabaram cedendo a contratação de empresas terceirizadas para poder cumprir com o prazo do imposto no decreto que fala sobre o AFD, né? Então, é justamente sobre isso. O Arquivo Nacional está ciente, né, da importância e do que a LGPD, a LAI já vem implementando desde 2011, e as demais leis, né, que provavelmente irão surgir para desburocratização, né? Então, o Arquivo Nacional, com essa proposta, ele pretende, pelo que eu entendi, né, pretende meio que se arrumar como se fosse um escudo de proteção, porque a partir da publicação dessa política, a gente vai ter autonomia, né? Isso que o Jorge fala, até eu acho importante destacar um exemplo prático, que aconteceu até na própria UFSC, com relação à pasta funcional, quando o processo de digitalização foi iniciado e foi implantado, né, que a Esmir até pode comentar melhor depois, se ela quiser, mas houve uma divisão de trabalho, né, a equipe da CARC ficou com o responsável sobre a digitalização de uma parte da pasta funcional, e outra parte foi terceirizada. E acabou que no final a CARC acabou refazendo o trabalho da empresa terceirizada, porque resultou em problemas assim, depois, né, resultou em problemas na busca nesses documentos,